Então, em primeiro lugar, te agradecer a sua participação, agradecer por você ter aceitado fazer parte desse nosso movimento. Para nós é muito importante. E eu quero te dar as boas-vindas aí, que você já comece a compartilhar conosco todo esse conhecimento. Muito bom, obrigada pelo convite, né? Conheço o Diogo já faz alguns anos, estamos aí na estrada juntos e sempre se apoiando dentro do possível aí, alavancando um ao outro. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, já vou pegar o gancho. Vocês falaram agora com... Foi o Gustavo, né? Gustavo. Agora, Gustavo. Isso, Gustavo. E ele falou do poder do network da indicação de serviços. Né? Então, eu já vou pegar o gancho e eu quero falar sobre como ter esse poder da indicação com a satisfação para alguém poder te indicar. Né? Então, eu sou head de CS. Vou colocar, eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui, porque o meu objetivo aqui é falar do CS na prática. Então, sem firula, sem a gente ficar inventando a roda, e mostrar como que o CS realmente acontece na prática, e um pouquinho de Community Manager, que é a Community Management, que é a evolução do CS. Tá? Vou apresentar aqui. Perfeito. Boa. Ver se chegou aí para vocês. Foi? Sim, tá aparecendo. Chegou? Então tá bom. Vamos lá. Para mim não está aparecendo aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho para baixo. Pronto. Bom, quem sou eu, né? Pessoal, Carol Baroni. Tenho 14 anos de experiência com clientes, né? Faz bastante tempo que eu lido. E 7 anos de experiência na parte de CS. Né? Então, já faz bastante tempo que eu estou trilhando aí. Peraí que tá bem ruim para eu enxergar aqui. Eu vou ter que passar essa tela para cá. Só um minutinho. Claro, fica tranquilo. Vou parar de apresentar e vou jogar para cá. Senão eu não consigo acompanhar com vocês. Eu tinha colocado na televisão aqui atrás, mas não vai rolar. Pronto, agora vai ficar melhor. Pronto, vê se chegou aí, galera. Agora apareceu. Foi? Foi. Então é isso, tenho 14 anos de experiência com clientes, 7 anos de experiência com CS, 4 anos de experiência com Community Manager, e hoje eu sou head de CS e Community Manager no grupo PDS. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Então, o que eu trouxe para vocês? O que é o CS? Né? Minha apresentação está todinha pautada aqui, quero muito que vocês interajam comigo também, sobre o CS na prática, né? O que se fala? Se fala muito de CS, de Customer Success, mas as pessoas não entendem como elas podem fazer, ou o que significa isso, confundem com pós-venda, com suporte, então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o CS? Então, o CS é uma área da empresa que tem o objetivo de cuidar dos clientes e ajudar eles a alcançarem os resultados que eles desejam. Então, assim, é dar valor ao produto, ao serviço que você está vendendo. Porque você pode ter uma plataforma ou oferecer um curso e a pessoa fica perdida ali, ela não dá o devido valor, ela não sabe usar, ela não consegue extrair o melhor dali, né, do produto que você vende ou do serviço que você presta, pelo simples fato de ficar largada, não ter um acompanhamento ali, não saber se ela sabe utilizar ou manipular ali as coisas que ela precisa. Né? Então, o objetivo geral do CS é ajudar o cliente a alcançar o resultado com o produto ou serviço. Então, ele se destina a ajudar a alcançar o objetivo geral daquilo que está sendo vendido, serviço ou produto. Construir um relacionamento de longo prazo, aumentando a confiança e a satisfação do cliente, e aí sim gerar um crescimento sustentável para a empresa, tanto com indicação ou com upsell ou cross-sell dentro do seu mapa ali. Né? Então, esses são os objetivos gerais de um time de CS. Né? E o que eu ganho com isso? O que eu ganho em ter um CS? Né? Por que eu tenho aquilo ali? É só gasto? Não. Né? Então, o Diogo está aí, não vai me deixar mentir, que está nessa área de vendas há anos, é muito mais barato você reter um cliente, 5 vezes mais barato você reter um cliente do que conseguir um cliente novo. Né? Então, o que acontece quando você tem um CS? Você tem a entrada de novos clientes, você tem um CS em ação ali, com as que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e a sua base cresce.
em cima de satisfação, de retenção e de possível expansão. Você fez de tudo ali para manter o seu cliente, você tem um relacionamento, e aí você não aumenta o seu cancelamento, você controla, né? Quando você não tem esse papel, que você pode chamar de CS, você pode dar o nome que você quiser ali, você infla o teu churn aumenta, a tua retenção, ela não acontece, né? O pessoal entra ali, o LTV é muito baixo, então acontece muito cancelamento, sem possibilidade de crescimento e ainda a pessoa sai como um detrator do produto, da marca ali. Aquilo ali não me satisfez, não entregou o que precisava e eu não tenho por que indicar isso para ninguém. Então, você ainda sai como vilão da história. Então, o CS, ele funciona como uma receitinha de bolo, né? Os pilares do Customer Success, eles giram, né, em garantir um resultado real para o cliente. Então, assim, não é só a venda, não é só você fazer ali, fechar o contrato, dar o ganho e deixar o cara a Deus dará. Você precisa manter um relacionamento ativo e acompanhar a entrega desse serviço. De qualquer produto, de qualquer coisa que você venda, se existe uma relação, vocês falaram muito sobre relacionamento agora, né, na primeira apresentação. Então, se existe um relacionamento, se não existe um relacionamento, você precisa construir. Você precisa acompanhar de perto essa entrega, você precisa antecipar problemas, você precisa antecipar necessidades. Então, você sempre tem que estar um passo à frente de algum problema que possa existir, de alguma necessidade que possa existir, para você fazer a retenção daquele cliente, deixar ele satisfeito, manter ele ali na base, como um promotor da marca ou com uma possível expansão, dependendo do seu leque de produtos. E aumentar, né? Como eu falei agora, a retenção e o crescimento. Clientes felizes ficam mais tempo e compram mais. Isso não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe. Pessoa feliz vai ficar ali, vai ser um promotor e vai fazer mais compras, vai expandir seu plano ou vai comprar um outro produto que você vende ali no seu portfólio. Mas o pilar central do CS é o que a gente falou um pouquinho aqui atrás, né? Custa mais de 5 a 7 vezes mais você adquirir um cliente do que manter um cliente satisfeito que está ali na sua base. Né? Então, por que existe o CS? Por que eu preciso de pessoas cuidando daqueles clientes ali? Né? Eu preciso reter o meu cliente, porque custa mais eu adquirir um novo do que eu ter o meu ali, né, satisfeito e engajado, promotor da minha marca, né? Clientes bem atendidos não só permanecem, como expandem. Então, e como eu disse, isso não é segredo para ninguém, mas isso precisa ser bem feito. Você não pode começar um projeto. Ah, não, agora eu mudei de ideia, vou colocar CS aqui. Eu vou fazer 2 meses e daqui a pouco eu não vou fazer mais. Vou deixar passar e não vou focar. Porque isso não vai dar resultado. Um departamento de CS, ele demora no mínimo, 6 meses para começar a dar resultado. Porque existem várias tarefas que você precisa fazer antes de querer fazer uma expansão ou de querer que o cara indique você para alguém, você precisa fazer um mapeamento, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas você precisa entender quem é o seu cliente, como o Gustavo falou, se o ICP está certo, se a venda foi feita, né? O maior problema do CS hoje, em qualquer produto que você possa colocar na minha frente agora, eu posso te falar que foi a venda errada, né? Naquela parte de churn, existe muito problema relacionado a isso, ao ICP errado, né? Começou ali no comercial, bateu, fechou a venda, saiu da mão do comercial, teve a passagem de bastão para o time de CS e, de repente, em uma semana, o cara resolveu, bom, isso aqui não era o que eu queria. Isso aqui não era o que eu estava esperando. Por quê? Porque houve uma venda errada, né? Foi vendido para a persona errada ali na frente. O alinhamento de comercial, do time comercial com o time de CS, ele tem que rodar muito perfeito. Por quê? É exatamente nisso que as pessoas pecam quando começam a colocar o CS. Se foca muito na entrega, né? Foca-se muito aqui na entrega, se está satisfeito, se não está, NPS, começa a fazer pesquisa, e não se olha o time comercial. Né? Todo lugar que eu entro, toda empresa que eu entro, a primeira ação que eu tomo é colocar um NPS após a venda do comercial.
Ah, mas por que o cara tá ali? Porque eu preciso analisar. Primeiro, eu preciso analisar o meu time. Preciso saber como ele tá. Se ele tá com um discurso bom, se ele fez uma boa venda. Então, eu já coloco um NPS ali para o cliente responder. Como foi a experiência dele, até pelo próprio marketing, como ele chegou ali, se foi de grande ajuda ao time comercial, e entender como foi feita essa venda, né? Como foi esse relacionamento ali. Porque se tem uma venda truncada, onde eu tive muito problema com o time comercial, o cara já chega desengajado, ele até assina, mas ele chegou desengajado aqui no CS. Aí eu vou precisar fazer, né, retomar essa relação para que vire uma coisa mais saudável. Então eu preciso entender como essa venda veio do time comercial, para depois eu pensar no time de CS, né? Então é uma jornada ali e uma linha muito grande para você conseguir mapear e ter todos os processos rodando redondinho. Eu estou falando muito rápido, gente. Se eu tiver, vocês me dão um toque aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa também. Não, tá ótimo. Acho que meu som não tá saindo. Você consegue ouvir o Diogo? Consigo. Ah, perfeito. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho. Então eu tô pegando. Agora foi. Carol, então, quando isso acontece, essa venda ela vem torta do comercial, o CS, ao invés de fazer o seu processo e dar andamento, ele tem que fazer uma venda de novo, né? Ele tem que convencer o cara que realmente aquilo ali faz sentido para ele. Então, ele vai ter um retrabalho. E isso acontece muito, tá, gente? Isso não é uma exceção. Isso é real. Então, sabe aquela coisa, vou dar uma empurradinha ali para bater a meta, né? Todo mundo conhece isso, eu vou dar uma empurradinha nesse produto aqui. Cara, isso vai dar ruim em algum momento. Isso você pode conseguir vender agora, mas você não vai reter essa pessoa. Então, esse alinhamento do comercial com o time de produto em si, e mais com foco do time de CS, ele é fundamental. Né? Não adianta você focar só na entrega ou na experiência do pós-vendas. Eu odeio essa palavra, mas você focar na experiência ali depois do ganho e não focar na experiência num todo, né? Quando ele teve o primeiro contato com a marca, e aí engloba um pouquinho do marketing, ele veio aqui para o comercial, teve reunião e tal. Isso precisa ser mapeado. Isso é um erro muito grande. Muitas pessoas, quando tem time de CS, não fazem isso, não acompanham essa jornada, mas é primordial a gente saber a saúde desse cliente assim que ele vem para o, né, quando ele assina o contrato, quando ele fecha o negócio, como ele chegou para mim. Ele está satisfeito, ele está com o pé atrás, ele só assinou porque a gente ficou enchendo o saco. Então, tem muita coisa ali que a gente precisa entender, tá? Então, e agora uma pergunta, né, que eu escuto bastante, que é se CS é para qualquer tipo de negócio. Sim, CS é para qualquer tipo de negócio. Começou lá com Salesforce na década de 90, com SaaS, precisava ensinar como conduzir ali, como funciona a plataforma, tudo. E isso foi replicado para qualquer tipo de negócio. Se você me perguntar se um vendedor de churros ali da barraquinha ele pode fazer CS, ele pode fazer CS. Se a maior empresa do Brasil tem que fazer CS, tem que fazer. Todo mundo tem que entender como o seu cliente se porta com a experiência do produto, da marca, do recebido ali, né? Do valor que você entregou. Né? Então, empresas de tecnologia é essencial ter isso. Saúde, educação e consultoria. A advocacia é um nicho que está crescendo muito com CS. Eu tenho alguns contatos já específicos, assim, eles estão criando muitas vagas para se implantar CS dentro da própria advocacia ali, independente do ramo, se é trabalhista, se é tributário, eles entendem que o quê? Eles querem recomendação, né? Então, eles precisam garantir aquela satisfação ali. Comércio e serviço tradicional, todo mundo já está acostumado a ir ali na farmácia, e na hora que você está comprando, tem um tablet ali na frente e eles pedem para você avaliar. Então, tudo isso é possível ser feito CS e é necessário, né? Então, onde existe cliente e tiver objetivo para ser alcançado, existe espaço para CS.
E como que eu posso começar o CS? Primeira coisa, né? Então, quem está assistindo aí, os clientes da Temix, quem não é cliente da Temix, pensa assim, tá, beleza, me convenci que eu preciso de um time de CS. Como que eu vou conseguir isso? Primeira coisa, você precisa conhecer a jornada do seu cliente. Você precisa entender desde quando ele começa ali, né? Quando dá, isso falando do ganho para frente, tá? Depois a gente pode falar do para trás, do comercial, enfim. Mas você precisa entender a jornada dele. Quando ele entrou, ele agora é meu cliente. Então vamos falar quando ele é meu cliente para frente. Preciso mapear aquela entrada dele. Preciso mapear como está sendo o onboarding dele, independente do produto. Pode ser um onboarding por reunião, pode ser um PDF, pode ser vídeo, pode ser uma mensagem para o WhatsApp, mas eu preciso dar essas boas-vindas, explicar alguma coisa para essa pessoa que entrou, né? Ele precisa saber para onde ele vai. Então, identificar pontos críticos onde existe dúvida, onde ele pode desistir, né? Onde está naquele período de rampagem dele ali, dele conseguir sentir o valor daquele produto ou serviço. Então, eu preciso mapear essa jornada, saber os pontos. Por exemplo, se eu tenho algum serviço que o cara compra e depois de 15 dias ele desiste, o que está acontecendo ali? Eu já tenho mapeado que ele não vai mais para frente, né? Ou então ele faz o trial e depois ele não compra. O que acontece na experiência dele ali que está travando? Eu preciso entender isso, eu preciso estar bem desenhado isso para todo mundo da empresa, para o time comercial, para o financeiro, para o CS. Então a gente precisa ter aquela jornada do cliente muito, muito bem detalhada. Precisa estabelecer indicadores. Então, assim, alguém que não faz CS hoje, com certeza ela não deve ter os dados, ela deve ter por cima, mas ela não tem certeza, né? Então, sem dados, não tem o que a gente fazer. Então, você precisa conhecer os dados da sua empresa. Você precisa saber a sua taxa de cancelamento, a sua taxa de satisfação. Se você expande, se você faz upsell, se você faz cross-sell e quais são os números. Porque se não tiver os números, é tudo em cima do achismo. A gente fala que um churn ali de 3%, falando em mercado, é ok, né? Abaixo de 3% acaba sendo cíclico ali, é dentro do esperado. Mas isso se adequa, pessoal, a cada tipo de produto e a cada tamanho de empresa, né? 3%, a gente falar 3% de uma empresa gigante, ok. E 3% para quem é pequenininho e está começando. Então, não se iludam a ler coisas taxa de mercado, mas a taxa de mercado, para mim, não faz sentido para minha empresa pequenininha, que eu tenho poucas vendas por mês, 3% pode ser muito. Então, sempre quando eu falo sobre isso, tudo aqui tem que se adequar ao seu tipo de negócio. Por exemplo, NPS. Todo mundo recebe ali um CSAT do Uber, toda corrida que faz, né? A gente está falando de CSAT. Toda corrida que faz recebe ali um CSAT. E o NPS? Quando ele tem que ser enviado, né? Empresas geralmente usam o ciclo de 30 dias, mas isso também é totalmente customizado, porque eu não depende da minha jornada e uma coisa está ligada à outra. 30 dias é muito próximo. Se eu faço uma entrega mensal, se eu não tenho tanto contato ali com aquele cliente, então 30 dias é pouco. Aí eu posso expandir para 45 dias, para 60 dias, posso fazer por quarter. Isso tudo tem que se adequar ao seu negócio. Não adianta pegar um modelo de CS pronto e querer colocar no seu negócio com números que são feitos em outros lugares, tá? Você tem que entender do seu negócio. Estruturar a equipe, né? Mesmo que pequenininha. Carol, não tenho grana para construir um time de CS, sou pequeno ainda. Não tem problema. Algumas dessas ações que a gente está falando, você pode colocar ela para pessoas que já trabalham com você, né? Definir papéis, o onboarding, acompanhamento, expansão, treinar o seu time para escutativa, empatia. Isso você não vai gastar dinheiro nenhum fazendo. Você precisa treinar quem está com você ali agora para começar ali com arroz com feijão, para quando as coisas começarem a melhorar, você realmente ter uma pessoa dedicada a fazer esse papel de onboarding, de implantação. Isso depende de quanto você vai gastar com isso, quanto você vai acreditar que aquilo ali funciona, sabe? Então, você tem que treinar o seu time que já está com você
pelo menos para fazer escutativa e ter empatia. O resto é consequência, tá? E focar sempre no feedback. Sempre, gente. Crie rotinas para ouvir o cliente. Não tenho como contratar um time agora. Beleza, eu vou pegar uma pessoa e a cada 15 dias ela vai ligar para 5 clientes, aí daqui 10 dias ela vai ligar para mais 5. Eu vou colocar isso ali na rotina dela para eu entender. Ou ligação, ou WhatsApp, para eu entender esse feedback, né? Não tem nada mais rico que uma conversa com o cliente e você conseguir entender um feedback, você receber um feedback verdadeiro, né? Porque avaliar por avaliar, isso não vai mudar nada. Quando alguém responde NPS e não escreve nada, eu fico triste. Eu quero muito saber o que a pessoa está sentindo ou o que ela está pensando ali, e não somente responder. Então, com o feedback ali na escutativa, você consegue fazer isso em tempo real. E aí, transformar esse feedback numa melhoria contínua, né? Então, eu quero começar agora. Você me convenceu que eu preciso fazer isso, mas eu não tenho dinheiro para gastar nem para contratar, que a gente falou agora, e nem para pagar a plataforma. Não tem problema, você consegue fazer tudo girar de uma forma gratuita para você começar a estruturar o seu CS. Então, a primeira coisa, organizar os dados. Precisa ter registro de histórico, eu preciso ter os dados do cliente, né? Eu já cheguei a trabalhar em lugares que a gente não tinha nenhum telefone mapeado do cliente, não tinha vários dados que eram necessários para a gente conseguir a data que o cliente entrou. Aí tem que pegar o contrato para olhar. Tem, gente, tem que ir atrás dos dados para eu entender quem é esse cliente, quanto tempo ele está aqui, e eu vou organizar isso no Google, vou pegar ali na planilha, vou fazer rapidinho, não tem que gastar dinheiro com isso, né? Então, estruturar a coluna com nome, data de entrada, data do onboarding, o último contato que eu tive com ele. Eu falei com um cliente 1 ano atrás, e a renovação dele é mês que vem, o que eu vou ligar para ele agora? Eu falei, e aí, amigo, vamos renovar? O cara fala, porra, foi 1 ano que você não fala comigo, agora você quer que eu vá renovar, você quer me vender alguma coisa? Então, é isso que não pode existir. A gente sempre tem que estar em contato com o cliente. E a saúde da conta. Então, a gente vai estruturar isso numa planilha, né? Pode usar o Data Studio, o Looker, construir dashboard simples, sem gastar dinheiro. E a comunicação com o cliente. Eu vou fazer campanha por e-mail, tem N plataformas que dão até 1000 e-mails gratuitos ali. Você pode tratar ali, fazer o Gmail com extensão para o CRM. O WhatsApp você vai usar para fazer isso. Eu até coloquei aqui, né? Então, gerar a proximidade lá, usa o WhatsApp Business, Discord e Slack para comunidades de clientes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Agora, até o próprio WhatsApp tem as comunidades do WhatsApp que ficam lá, que são bem legais. E o Calendar para agendar reuniões, para fazer check-in. Então, você entrar em contato com o cliente e falar, olha, eu vou deixar meu link, agenda aqui uma reunião, pega minha agenda quando você tiver disponibilidade, marca aqui. Então, nada que você vai gastar dinheiro agora, né? E ferramentas de CRM acessíveis. Um HubSpot dá para fazer na versão gratuita, um Pipedrive é pago, mas não é tão caro. Um Zorro CRM tem a versão básica, que é simples e flexível. Você precisa ter registro, né, gente? Tem aquela famosa frase que conhecimento é poder. Para cliente também. Então, quanto mais você conhece o seu cliente, mais você tem informações anotadas ali no CRM simples, de pontos de contato, de reclamações, de elogios. Você vai ter estratégia para poder fazer uma renovação, para poder pedir uma indicação, ou para poder ofertar um outro produto, fazer um cross-sell ou um upsell. Né? Então, um kit básico de tecnologia para você construir um time de CS hoje, né? Ali bem embrionário. Planilha para registrar clientes. O HubSpot para controle de pipeline, contatos de históricos, interações, lembretes e follow-up. O WhatsApp, eu coloquei o ATMix aqui, que pode ser uma boa para você também conseguir já fazer essa gestão de clientes lá dentro. O Google Forms para coletar feedback. Pelo Google Forms, você consegue até fazer o envio de NPS, você não tem que pagar a plataforma. Também existem algumas plataformas para envio de NPS gratuito, dependendo do tanto de que você vai mandar. E o Calendar para você marcar reuniões ali, deixar à disposição do cliente. Então, assim, aqui você não vai gastar muito. Quando você conseguir entender que isso aqui é uma forte arma de expansão, é uma forte arma para você conseguir indicações para new business, para expansão, você vai entender que é muito, muito barato perto do que pode trazer para vocês. Né?
E agora eu falei tanto, né? O Diogo e a Amanda estão bem quietinhos aí. A gente está aprendendo. É uma aula. O Diogo já tirou foto de uns 3 slides aqui, pelo que eu sei. Vai que ela não compartilha. Eu tenho medo. Então, eu trouxe essa parte que eu passei agora, galera, foi tudo como construir um CS básico ali, né? Eu quero convencer vocês que o CS ele tem que existir para todas as empresas e todos os negócios, porque é saudável e ajuda demais quando você precisa de receita da base, né? Então, existe uma coisa ali, a base ela tem que ser cíclica, lógico, eu não posso deixar de entrar novos negócios, mas eu já consegui tirar tudo que eu consigo dessa base. Eu já consegui sugar essa base, eu já ofertei tudo que eu tinha aqui. Eu não sei, porque eu não tenho controle. Então, se eu não tenho controle, eu não sei o que eu posso fazer mais, né? E quando você tem um CS rodando bonitinho, que você está com NPS ali, você está com NPS legal. Eu nem entrei muito nas questões de métricas aqui, porque a gente está falando realmente só do básico. Quando você tem um CS que roda legal, que você já construiu ali, que você já tem uma pessoa ali cuidando de tudo, pode ser pequeno, uma pessoa que faz o onboard, o ongoing ali, cuida também da retenção, tal. Você chegou no momento que você tem fãs da marca, né? Que você tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que te indicam, tem pessoas que, né, que você sente que fazem parte ali do teu trabalho, da tua entrega. Você está apto a construir uma comunidade. E aí entra o community management. A comunidade ela é uma evolução do CS, tá? Quando você já tem esse departamento estruturado e esses fãs, você pode criar uma comunidade para juntar essas pessoas que têm um interesse em comum. Todo mundo conhece muito bem a história da comunidade do Nubank, que todo mundo entrava na comunidade com a foto do cartãozinho roxo, com adesivo. É uma comunidade que se formou muito forte, mas existe inúmeras comunidades, né? Eu já construí algumas comunidades, para vocês verem que não tem necessidade de ser só SaaS ou ser só serviço, né? Então, eu já construí uma comunidade para uma das investidas do Thiago Negro, como foi citado na palestra anterior, que era para planejadores financeiros. Então, o que acontecia? Eu vou dar esse exemplo. Todo mundo que entrava e comprava essa plataforma, esse serviço, entrava nessa comunidade. Porém, também podia entrar pessoas de fora. E o que acontecia? A gente acabava de vender ali para as pessoas que entravam, porque elas viam as pessoas falando muito bem dessa plataforma. Então, este é um modelo de comunidade, que você deixa ela aberta para você trazer pessoas de fora para conhecer o produto. Aí você começa a ter demo days, você começa a ter webinars, que você começa a mostrar o seu produto dentro de uma comunidade que você tem fãs. Muito cuidado. Você precisa estar muito estruturado para criar isso, porque pode virar um canal de reclamação. E esse é um desafio. Então, aconteceu algum problema, a pessoa vai lá na comunidade e vai reclamar. Então, né, você tem que estar estruturado ali com um engajamento legal, com uma satisfação legal para dar esse passo. Por isso que eu falo que é uma evolução do CS. E você também pode ter a comunidade fechada, que ali é só para clientes. Ah, mas se é só para clientes, o que é que vai me trazer demais? Vai trazer muita coisa. Porque você vai fomentando aquela paixão ali com o cara e ele pode te indicar para aquela pergunta básica, você indicaria para amigos e familiares? Sim, porque ele está ali, ele tem conteúdo exclusivo para quem está na comunidade, ele tem muita coisa que pode ser feita ali, programa de indicação, muita coisa ali. O céu é o limite do que você pode construir, tá? Então, existem esses dois modelos, uma comunidade aberta, com os fãs que geram novos clientes, e uma comunidade para entrega, para se fomentar mais a satisfação e assim você conseguir uma expansão por indicação. Né? Então, como é uma evolução do CS ali, essa comunidade ela é feita para engajar em torno de uma marca, de um produto, de um interesse em comum, por exemplo. Não precisa ser necessariamente de um produto. Vou pegar o Atemix como exemplo. Eu quero construir uma comunidade para pessoas que fazem vendas através de WhatsApp. Mas não necessariamente vai estar vinculada à marca da minha empresa, não vai estar vinculada ao Atemix ali. Eu só vou trazer um monte de gente que tem o mesmo interesse em comum, que é vendas ou gestão de carteira pelo WhatsApp ali, gestão de clientes. E eu vou criar essa comunidade. E nos momentos certos, eu vou apresentando produto,
e vou criando isso, entendeu? Então, assim, não tem... a comunidade, ela pode ser de qualquer coisa. Tem comunidade de banco, comunidade de plataformas, comunidade de jogos, comunidade de tipos de linguagem de programação. O que você imaginar no Discord, no Slack, no Reddit, existe, tá? O que veio muito forte, o WhatsApp sentiu essa necessidade de comunidade. Então, agora, quando você abre o seu WhatsApp, está escrito lá embaixo, comunidades. Então, vocês estão entendendo o poder de uma comunidade? Para uma ferramenta do tamanho do WhatsApp, entender que ela estava perdendo muito com o grupo, porque o grupo, os dados ficavam abertos, um tinha acesso ao outro. No Telegram, isso já era muito comum, e você conseguia brecar esses acessos às informações. Então, ia para o Telegram, o pessoal ia para o Discord, para o Slack e tal, e agora o WhatsApp sentiu isso, e há mais ou menos um ano eles já estão com essa parte de comunidade instalada lá para eles. E aí você precisa dessa figura do Community Manager, que é um dos papéis que eu faço hoje também, que é interagir com os membros, responder dúvidas, incentivar a conversa, receber feedback, promover engajamento, moderar a comunidade, né? Porque sempre tem o espírito de porco ali para meter política, futebol, tudo no meio ali da comunidade, aí vira um caos, gestão de crise na comunidade. Então tem que ter muito o foco ali do que você quer. O que eu quero com essa comunidade? Eu quero expandir a minha base? Beleza, todas as ações vão ser feitas para expansão de base. Então, eu vou fazer eventos para indicar pessoas, para trazer amigo, vou colocar, né, algumas coisas que você mexe ali, vou parabenizar, vou fazer arte, vou enaltecer as pessoas que estão ali, as conquistas e tudo. Isso é uma grande fomentação para as pessoas que estão ali e que participam com a gente. Aqui atrás de mim tem algumas canecas que eu estou fazendo uma campanha sobre essa parte de comunidade, que é quem indica uma pessoa ali ganha um reconhecimento, faz parte de um programa que recebe esse presente na casa delas. Então, assim, existem inúmeras coisas que a gente pode fazer em cima disso, né? Então, a comunidade ela é muito forte e ela traz muito resultado. Quando você tem um CS, ok, já. Quando você já tem os promotores da marcas. Existem algumas comunidades nos Estados Unidos que são fortíssimas e antigas, onde as pessoas tatuam o logo da comunidade, porque é uma... Falando em empresa, é tudo isso que eu disse agora. Você fazer parte de uma comunidade é uma ajuda, onde você pode ter pessoas que passam os mesmos problemas que você consegue esse apoio. Então, assim, a parte de comunidade, ela não é muito reconhecida ainda aqui, assim, né? Existem comunidades muito fortes, mas você não vê em qualquer lugar, né? São algumas empresas específicas que acreditam muito nisso e começam a construir. E é isso. Vou deixar aqui para dúvidas, para saber se alguém tem alguma pergunta. Diogo, Amanda, falei bastante. Carol, você arranjou um pepino na sua vida. Eu nem imagino o abacaxi que você vai ter que descascar agora, porque o Diogo tá aqui assim, tem uma lâmpada em cima da cabeça dele. Sensacional. A primeira dúvida é se você vai compartilhar esses slides com a gente. Claro. Foto para garantir, vai que ela tirei foto. Você acha que eu negaria um slide para você, Diogo? Jamais. Nem para Amanda. Eu mando para vocês, sim. Perfeito. Eu vou trazer, eu quero trazer algumas dúvidas que talvez seja a dúvida de quem está assistindo, tá? Pegando lá um pouquinho mais para trás, quando você trouxe o cálculo de churn, o ideal é no máximo 3%. Então, eu posso entender que é 3% ao mês, tá? E Sim. que numa conta de padaria seria, se eu tenho 100 clientes na base, o aceitável são 3 cancelamentos no mês. É isso, mais ou menos essa linha. Exatamente. De cálculo, essa linha. No cálculo do churn. E aí a gente tem 39% no ano. É isso, Carol? Por isso que eu disse que isso é muito necessário você entender o modelo do business para poder traçar. Mas o mercado, sim, fala em 3% de churn ao mês. Porque você entra naquele viés assim, né? Então, se o time de vendas não está forçando, porque existe realmente a venda errada, a venda para o ICP que vai cancelar ali, que
não era o ideal de estar ali. Então, você começa a forçar um time de vendas ali a fazer, né? Venda, 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 venda. E vai existir esse cancelamento, por mais que você tente resgatar, não tem como você suprir aquilo ali, porque realmente foi uma venda errada. Então, se fala em 3%. Legal. É bom sim. Como você trouxe, eu super concordo. Um dado de mercado, ele não pode ser escrito na pedra dentro da tua empresa, não pode ser regra máxima, mas te baliza. Daqui a pouco você olhou, poxa, teu churn está em torno de 8%, opa, acendeu a luz de alerta, vamos olhar para dentro e ver o que está acontecendo, né? Sim, em busca do churn negativo, né? Eu ainda não consegui ver isso na minha vida, mas ele existe. Onde você não tem saída e só tem entrada. Existe e eu conheço e vou te dar a dica. Existe uma startup chamada Aprova Digital, é uma GovTech, trabalha só com prefeituras, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de lá. Eles têm churn negativo. Dá uma olhada no case. Olha que lindo. Mas aí, é o sonho de qualquer head de CS. Raridade, né? E claro, eu acredito que também pela complexidade de implantação, né, de trocar, então, lógico que eles fazem um excelente trabalho, eles foram investidos pelo Banco do Brasil, se não me engano foi 26 milhões, que são dados públicos, né? Então, e é aqui de Cascavel, tá? Nossa, que legal. Cascavel vai dominar o mundo. Estamos aqui, afinal de contas, né? Agora partindo para o próximo passo ali, das dúvidas que eu tenho, Carol, falando das comunidades, você falou de gestão de crise, Amanda caiu o microfone. Eu já tive essa experiência quando tocava o programa de parceiros na Lopin, do fato de a comunidade, daqui a pouco, ela se tornar um fórum de discussão ou até mesmo um canal de suporte. Conosco aconteceu isso, né? Poxa, o parceiro ele tinha algum problema no processo dele, ele, em vez de entrar em contato conosco, ele ia lá na comunidade, que era um grupo, né? Mas beleza, a gente está falando de uma comunidade. 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, e expunha lá o problema que ele tinha. E aí gerava um debate, daqui a pouco alguém defendia ou alguém reforçava o problema, e isso é delicado, né? Porque aí você vai ter dois problemas. Uma pessoa que expôs um problema e as outras não sabiam, e elas vão lá verificar para saber se elas realmente também não têm, porque o cara já levou isso para a mesa, né? Então, deixa eu ver lá se, por exemplo, se meu sistema está fora do ar, o meu também. Eu nem tinha mexido com isso, mas agora eu sei. Então, isso tudo parte da educação que você faz para os membros da comunidade e das regras que você aplica. Com o papel de community manager, eu sou muito linha dura na questão de política de 3 strikes, meu bem. 1, beleza. 2, ok. Terceiro, você saiu. E aí ele perde esse benefício e que dói, tá? Eu posso dizer com certeza que dói quando a pessoa é banida, aí depois ela quer voltar de qualquer jeito e não tem volta, porque você já foi, você já explicou. Papel de suporte na comunidade é educação. Como o papel de CS também não é. Eu nem entrei nesse mérito aqui, senão a gente ficar mais 2 horas aqui. CS não é suporte. Quando CS é usado para suporte, o que você faz? A reeducação do cliente. Comunidade, a mesma coisa. Mandou dúvida de suporte? Encaminha para o canal correto. Ninguém vai responder. Entendeu? Então, você precisa ter essa educação, você precisa ter essa firmeza, porque é a mesma coisa que educar uma criança. Né? Então, a gente está com várias pessoas ali, com vários problemas ao mesmo tempo, e começou a chover reclamação. Eu já tive uma vez que fecharam uma comunidade para mensagem, porque teve um problema sério no sistema, e todo mundo caiu ali para geral, e aí começou a chuva de reclamação. Eu fechei a comunidade e mandei um comunicado, porque não tinha o que fazer. Porque ali, daquele momento ali para frente, era só para trás. Então, foi obrigado a passar um comunicado, a comunidade está fechada, porque era muita reclamação. Então, você precisa fazer essa gestão de crise. Né? E você precisa antecipar também. A comunidade também pode servir como um canal de comunicação. Por exemplo, vou ficar fora do ar
por 2 horas amanhã. Você já antecipa esses avisos lá, você já também pode usar como um canal de comunicação direto. Mas a gestão de crise da comunidade, ela é sensível. Você tem que ser muito linha dura em cima das pessoas, porque sempre tem aquela pessoa que você falou e ela vai continuar fazendo. Se você deixar, aquilo ali vira um hábito, você não vai mais tirar. Então, assim, quando os outros membros vê fulano foi removido, opa, então eu também vou perder. E você manda no particular, olha, você está tomando um strike aqui, no próximo você vai ser banido e você não vai voltar. Acabou. Então você precisa educar essas pessoas. Excelente. Carol, sem palavras. Uma aula. Eu acho que cabe um webinar sobre esse assunto para a gente aprofundar mais, porque como você bem trouxe, lógico, isso já está bem estruturado em grandes corporações, né? Em grandes empresas, isso é bem claro, mas é totalmente possível trazer para as médias e para as pequenas, e muitas vezes não é feito por falta de clareza. E você compartilhou conosco agora uma série de insights aqui que para que a gente saia daqui à tarde já comece a fazer, inclusive ali na parte das ferramentas lá do Data Studio. Eu já estava pensando, poxa, eu posso fazer isso aqui, porque eu não estou fazendo. Né? Então... Eu sou a maníaca do Looker. Tudo que é planilha, a gente joga pro Looker, que já gera um dash, e isso não tem custo, Diogo. Então, as pessoas podem começar a fazer esse tipo de tratamento e conhecer mais do seu business e conhecer mais do seu negócio sem custo. Então, quando eu falo que eu decidi trazer para você aqui um CS na prática, é porque assim, a gente não vai ficar aqui filosofando sobre a Zapo, que criou o modelo de CS. Não, cara, eu quero saber o que eu posso fazer para aplicar na minha ótica, eu quero saber na minha loja, né? Estou falando de coisas menores, né? Pessoas podem fazer isso. E você tocou num ponto aqui que o nosso próximo convidado é um empresário, tem uma ótica, que é o Guilherme, que já está aqui com a gente. Então, Carol, obrigado. Imagina. Querida. Você é sempre muito generosa conosco, sempre nos apoia. Como eu falei outro dia, eu mandei um áudio para você, a gente tem que marcar os cafés online aí para bater papo, botar a fofoca em dia, né? E então, só tenho a agradecer aí. Espero que você tenha curtido. Imagina, eu vou pegar só o gatilho que a gente recebeu uma mensagem ali que o Eduardo fala que a comunidade virou apenas um gatilho de vendas. E isso é real. Quando você usa a comunidade somente com o viés de empurrar produto, né, de expandir ali e sem dar nada, isso acaba. A comunidade ela vai decaindo. O que você precisa do eu vejo a comunidade como um tripé ali, né? É relacionar, ganhar dinheiro e expandir. Então, assim, tudo tá ligado. Você precisa levar conteúdos, você precisa fomentar, né? Então, toda semana você tem que ter um calendário, você tem que ter ações ali. Não adianta só você querer tirar dinheiro de um lugar que daqui a pouco ele vai secar. Então, aí você vai ficar 3 meses fazendo receita alta com a comunidade. No quarto, se você não der nada para engajamento, esquece. Isso eu tô falando com propriedade, 2 ou 3 comunidades que eu já peguei, que 3 meses rodou e aí começou a cair. Pô, por que caiu? Né? Então eu preciso estudar. O que está acontecendo? Eu não estou dando conteúdo, não estou levando nada a mais ali. Não tem mais bobo Enfim. no mercado, né, Carol? Ninguém é bobo também, né? Ninguém é bobo e as pessoas, elas sentem quando elas estão ali, pô, o que eu tô fazendo aqui? Que você... Por que eu tô na comunidade do Diogo? O que ele vai me dar? O que eu vou tirar dali? Ele vai me ensinar alguma coisa? Não, então nem vou entrar lá, deixa lá. Aí fica os membros inativos, né? São gigantes. Já falei muito, né, gente? Já peguei tempo demais, mas comunidade é um tipo de conteúdo que a gente pode falar só sobre comunidade, né? Eu trouxe aqui só como realmente uma extensão para vocês entenderem que o CS não é só o final. Na verdade, é o começo de uma coisa gigante que pode acontecer. Carol, muito obrigada. Como eu mencionei anteriormente, esse Mil em Movimento é só um pedacinho que a gente pretende fazer em breve. Depois dessa aula, desse show que você deu aqui para nós, a sua presença é obrigatória nos próximos eventos. Nós queremos você junto conosco
nessa jornada. Muito obrigada de coração, sucesso para você. Obrigada, gente. E vamos Prazer. manter o nosso